num período de intensa agitação intelectual e social, fruto da confiança ilimitada no poder da razão humana, esse neoplatônico, né? Esses compositores. Gente, bom dia, tá? Bom dia, boa noite, né? Porque essa aula, na verdade, é para a turma da noite, é para o segundo F e segundo G noturnos, meus queridos alunos. E aqui eu estou preparando uma aulinha para vocês, tá? Preparei essa aulinha para vocês com o caderninho do aluno, tá? Então, aqui nós temos o nosso caderninho. Deixa eu aqui abrir na página, acho que é 83, se não me engano. 85, vamos ver se é aqui. Que começa o nosso. Página 80, né? Ah, não, página 80 é a primeira série. Vamos ver na segunda série aqui. Aqui, ó, caderninho verde de vocês. Aí vocês vão lá na página 83, tá bom? Na página 83, que nós estamos na nossa aulinha de filosofia, ok? E a gente tá vendo basicamente isso aqui, ó, indivíduo. O que significa indivíduo, tá bom? Aí tem alguns teóricos que lidam com isso, tá bom? Como nos reconhecemos? De onde tiramos as nossas pretensões de vida boa e felicidade? Olha, que questão filosófica, tá bom? Pra gente refletir. Então, certamente não temos as mesmas experiências e, portanto, os mesmos dilemas morais de outros tempos. Aí, essa palavra aqui, que é indivíduo, né? Introdução à teoria do indivíduo, ela vem do século XVIII. Então, eu aproveitei e vou colocar uma trilha sonora do século XVIII para vocês, que é o Bach, tá? Que é o prelúdio em C maior. Se não me engano, é Dó, tá bom? Esse é prelúdio em Dó maior de Bach. Então, voltando aqui, né? Tema: Introdução à teoria do indivíduo, tá? Aí tem esses três filósofos em destaque aqui para vocês, tá vendo? Nós temos o nosso querido John Locke, certo? Nós temos o Jeremy Bentham, tá bom? E nós temos o John Stuart Mill. E aqui no meio, ó, tá vendo que tem inclusive uma digital, porque além, isso aí comprova a natureza, mostra que cada um é um, embora as digitais sejam todas parecidas, todos nós temos uma digital, inclusive no nosso documento de identidade, porque assim como podemos dizer que com certeza cada ser humano é único, e isso é comprovado pela identidade, filósofos, né, teóricos da teoria do indivíduo lidam com esse tema, com essa categoria, em várias instâncias, né, do seu discurso filosófico, não é verdade? Então, aqui eu estou na página 84 do caderninho do aluno, tá bom? Inclusive, a gente já viu essa parte. Na primeira atividade que eu passei para vocês, tem isso daí, tá bom? No cotidiano, desempenhamos alguns papéis, como, por exemplo, somos filhos ou filhas, irmãos ou irmãs, amigos ou amigas, estudantes, entre outros. Com o passar do tempo, mudamos, né, nossas atitudes, gostos e até as nossas manifestações de afeto. Então, aqui está mostrando ao mesmo tempo como que o ser humano tem esse caráter, né, de indivíduo, mas também de indivíduo em constante transformação, tá?
Deixa eu abrir aqui um slidezinho que eu tenho aqui para vocês. Então, ó, o objeto de conhecimento aqui dessa aula. Gente, para quem não me conhece, eu sou Brisa Só, sou a professora Brisa. Bom dia. Wassalamu alaikum, né? A paz do Senhor Deus a todos nós, na verdade. Mas essa, na verdade, é uma aula de filosofia para as segundas séries do ensino médio, na qual nós estamos vendo introdução à teoria do indivíduo, ok? Introdução à teoria do indivíduo, e John Locke, Jeremy Bentham, Stuart Mill, né? Então, ó, a subjetividade é um conceito filosófico central relacionado à consciência. Então, isso aqui eu peguei traduzido da Wikipédia, da subjectivity, desculpa o inglês aqui, que é subjetividade em inglês, e na Wikipédia em inglês tava isso aqui, só que daí eu coloquei em português. E aí, enfim, eu tô vendo aqui, gente, desculpa aí, eu dei uma viajada na maionese aqui, mas eu voltei já, tá bom? Eu tava prestando atenção numa coisa aqui pra grifar o texto pra vocês, olha, tá vendo, ó? Então, a subjetividade está relacionada à consciência, aí tá falando assim, a agência, né, que é a ação, na verdade, a ação das pessoas, né? Também a personalidade, na verdade, a realidade, tudo isso está ligado à subjetividade, a verdade, definido de várias maneiras pelas fontes. 3 definições comuns incluem que a subjetividade é a qualidade ou condição de. Então, aqui tá algo sendo um assunto, né? Um indivíduo que possui experiências conscientes. Algo sendo um sujeito, significando amplamente uma entidade que possui agência, ou seja, que age, né? Tá ligado à ação. Nesse caso aqui, esse agência ficou meio estranho, né? Mas eu não tenho no momento outra palavra para substituir. Poderia ser bom, enfim, depois eu procuro lá. O que significa que age sobre ou exerce poder sobre alguma outra entidade. Tá bom? Pode ser um objeto também. Então, ó, é algo sendo um assunto, algo sendo um sujeito. Então, são 3. Qual é a terceira? Ó, algumas informações, ideias, situações ou coisas físicas são consideradas verdadeiras apenas na perspectiva de um assunto ou assuntos. Então, eu só vi 2, né? Ó, algo sendo assunto significa citamente um indivíduo que possui experiências conscientes como perspectivas, sentimentos, crenças e desejos, tá? Então, isso aí tá ligado à qualidade de subjetividade. A outra, algo sendo um sujeito, significando amplamente uma entidade que possui agência, o que significa que age sobre ou exerce poder sobre alguma outra entidade ou objeto. Então, essas várias definições de subjetividade às vezes são reunidas na filosofia. Algumas informações, ideias, situações ou coisas físicas são consideradas verdadeiras apenas na perspectiva de um assunto ou assuntos. Então, eu entendi que é isso. Essas 3 aqui ou é um assunto, ou é uma pessoa, um sujeito, né?
ou são informações que estão ligadas a algum determinado assunto. Então, isso aqui é da Wikipédia, ó. A subjetividade é contrastada com a filosofia da objetividade, que é descrita como uma visão da verdade ou da realidade livre de preconceitos, interpretações, sentimentos e imaginações de qualquer indivíduo. Vocês perceberam que se opõe então à objetividade? Porque a objetividade ela é livre de interpretações, sentimentos, não é? Imaginação e tal e tal. Bom, tá ficando um pouco longo, né, gente? Mas então, ó, eu não pretendo demorar muito não, tá? A subjetividade, que é a qualidade de sujeito individual, particular, certo? Vocês podem anotar aí, ó. Individual, particular, relativo ou próprio ao indivíduo, qualidade do que expressa pontos de vista e julgamentos de valor da própria pessoa, seus sentimentos e preferências, certo? Tá ficando mais claro? Como que você vai se apropriar, né, de elementos para você compreender a subjetividade. Então você vai pensar no particular, no individual. Lembrando que na filosofia existem vários pontos de vista, né? Lembrando aqui essa figura que mostra as pessoas tentando adivinhar o que é esse bicho, né? O que é isso? Inclusive um professor do Centro de Mídias deu esse exemplo, tá? Que tá dentro de uma... Deixa eu ver se eu consigo achar de onde que eu tirei isso daqui. Peraí, vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Só um minutinho. Ctrl C, Ctrl V. Aí. Opa, não deu certo. Deixa eu tentar de novo aqui. Esse endereço que eu tirei, esse elefante. Entendeu? Copy. Aí, vamos ver se agora entra. Tá vendo, ó? Originalmente parece algo oriental, tá vendo? Chinês. Ó. Que é uma história, uma alegoria chinesa, ó. Aí, olha os pontos de vista como podem variar. It's a fun. Eles estavam todos vendados, tá vendo? Com coisa aqui no olho, ó. Um pano no olho, uma venda, né? Um lenço. Aí o que tava aqui perto daí cada um ficou numa parte do elefante. O que tava aqui na parte da orelha falou it's a fan. É um ventilador, é um abanador, né? O que tateou os marfins do elefante, né? Os dentes, né? As garras, disse it's a spear. Olha, isso é uma flecha, né? O outro, it's a snake. É uma cobra. Aquele que achou que estava na tromba. A que estava no pé do elefante disse it's a tree. É uma árvore. Aí o que estava na parte da barriga, que esse aqui na escada, disse it's a wall. É uma parede, na verdade. Gente, desculpa o meu inglês, tá? Mas é um desafio aqui para todos nós. It's a rope. É uma corda. Aquele que estava na parte, tateando a parte do rabo. Então, como vocês sabem, nós temos, então, 5 sentidos. E eles estavam usando o tato, porque eles estavam sem a visão. Ok? Então, vamos voltar aqui no PowerPoint.
Então, o John Locke, ele também foi um iluminista, né? Na verdade, ele nasceu num século antes do século das nuvens. Ele nasceu no século XVII. E ele era filho de um advogado inglês. E ele recebeu uma boa educação graças a ricos protetores. Tá? Então, ele teve como se manter para poder estudar, não é verdade? Estudou primeiro na Westminster School, em Londres. Depois em Oxford. Lembrando que o John Locke, ele é um teórico, né, do indivíduo, né, ele fala, né, desse conceito sob o ponto de vista, inclusive, empírico, subjetivo, né, de como a realidade é percebida, né, e ele inclui, né, esse conceito de indivíduo, né, dentro das suas teorias, né, dos seus estudos. Então, ele estudou primeiro na Westminster School, depois ele foi para Oxford, ficou impressionado com a abordagem empírica da ciência adotada pelo químico pioneiro Robert Boyle. Quem já ouviu falar do Robert Boyle? Tá aqui, ó, Robert Boyle, de quem se tornou ajudante no trabalho experimental. Então, ele ajudou um químico, um pioneiro da química, imagina. Naquela época, como a ciência estava se desenvolvendo com tanta velocidade, né? Então, embora as ideias empíricas de Locke sejam importantes, foram seus textos políticos que o tornaram famoso. Tá vendo? Ele foi ser um assistente de químico, contudo, ele escrevia, né, textos políticos. E esses que se tornaram famosos. Então, você sabe que na ciência a experiência é muito importante. Então, ele tirou a lição disso, não é verdade? E ele propôs uma teoria de contrato social da legitimidade do governo e a ideia... Bom, então, isso aqui é só um trechinho, tá? Porque você sabe que ensino médio não é igual à universidade. A gente não está fazendo um curso superior, né? Nós estamos fazendo um curso de ensino médio. Nada impede de você ler o que você quiser, viu, gente? Mas é que tem tanta coisa para ler, né? Todas as matérias. Então, não dá para vocês se aprofundarem, né? Num determinado autor. Aí, vamos pular aqui para o século XX. Uma frase do Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur também é um teórico que lida com esse mesmo tema, né? Mas a partir da evolução, né? Da própria filosofia. E ele diz assim sobre a violência. A violência que fala é já uma violência que procura ter razão. Então, se ele fala que é a violência que fala, ele já está pressupondo que existe um indivíduo que fala, né? Que se expressa. E ele, ao mesmo tempo, está criticando a violência. É uma violência que se coloca na órbita da razão e que começa a negar-se como violência. Então, é uma frase sábia desse grande filósofo, né? Do Paul Ricoeur. Muito interessante. E vamos ver outra frase do Paul Ricoeur também. Nós somos hoje responsáveis pelo futuro mais longínquo da humanidade. Que é outra frase do Paul Ricoeur. Que também é um grande filósofo, né? Como eu já disse. E que está também no caderninho do aluno de vocês. Então, vamos aqui voltar para o caderninho do aluno. Então, aqui nós temos a foto do John Locke, né? Do Jeremy Bentham, do John Stuart Mill. O Paul Ricoeur e o Michel Foucault são do século XX. Tá? O John Locke, então, é do século XVII. Aí vocês pesquisaram, né? Um pouco deles. Aí o utilitarismo foi pensado no século XIX, né?
O John Locke é o mais antigo deles, eu acho. Esse aqui é o John Stuart Mill, que também ele é importante a gente dar uma lida, uma estudada, uma pesquisada sobre ele. Tá bom? Então aqui tem até aquelas questões que também tem na primeira atividade, né? Segundo os utilitaristas, para que as ações servem? Então, segundo os utilitaristas, para que as ações servem? Então, lembra que o utilitarismo é quando uma coisa é boa, ela deve ser ampliada para o maior número de pessoas? Então, as ações servem para benefício, né, ao maior número de pessoas, no caso. Então, conforme esse raciocínio, ok? E é claro que o utilitarismo pressupõe o indivíduo também, mas isso a gente vai ver de novo, né? Aí tem o que é felicidade para Stuart Mill. Vamos ver aqui. O que é felicidade para Stuart Mill? O que é felicidade para Stuart Mill? O que é felicidade para Stuart Mill? Vamos ver aqui nesse Braille, que é relativamente confiável. Vamos ver o que eles colocaram aqui para essa pergunta. Mill defende que os tipos de prazer que têm mais valor são os prazeres do pensamento, sentimento e imaginação. Tais prazeres resultam da experiência de apreciar a beleza, a verdade, o amor, a liberdade, o conhecimento, a criação artística. Vocês viram que como que ele lida com valores elevados, né? Então, o que é felicidade para ele? São valores, né, iluministas, não é verdade? Vamos ver aqui, ó. Qualquer prazer destes terá mais valor e fará as pessoas mais felizes do que a maior quantidade imaginável de prazeres inferiores. Não vamos entrar, né, em detalhes a respeito, né, do que poderia ser, então, os prazeres inferiores, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos colocar aqui numa nova página, nesse slide aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Depois eu arrumo, se eu for terminar esse slide aqui, depois eu arrumo. Então, vamos ver aqui de novo uma coisa. Stuart Mill, tá? Quem foi Stuart Mill? Vamos lá ver. Quem foi Stuart Mill? Quem foi Stuart Mill? Vamos lá ver? Olha, aqui tem a foto dele, né? De Stuart Mill. Tem foto dele mais novo, mais velho, né? Vamos ver aqui na Wikipedia o que tem sobre ele. Wikipédia. Ó, John Stuart Mill, ele foi inglês também, né? Nascido em Londres. E ele foi exatamente no século das luzes mesmo, né? Ele nasceu em 1806 e faleceu em maio de 1873 e foi um filósofo e economista britânico. É considerado por muitos como o filósofo da língua inglesa mais influente do século XIX. Ah, não, o século das luzes foi o século XVIII, tá, gente? Então, o John Stuart Mill foi do século XIX, ele foi depois do século das luzes, tá bom? É conhecido principalmente pelos seus trabalhos nos campos da filosofia política, ética, economia, política, lógica, além de influenciar inúmeros pensadores e áreas do conhecimento. Ele defendeu o utilitarismo, a teoria ética proposta inicialmente
por seu padrinho Jeremy Bentham. Além disso, é um dos mais proeminentes e reconhecidos defensores do liberalismo político, sendo seus livros fontes de discussões, inspiração sobre as liberdades individuais, certo? E também ainda dos tempos atuais. Bom, ele chegou a ser membro do Parlamento Britânico, tá? Tem bastante coisa sobre o John Stuart Mill, é muito interessante, só que não vai dar pra ficar muito tempo aqui falando dele, né? Vamos ver o Jeremy Bentham agora. Jeremy Bentham. Vamos ver. O Jeremy Bentham também é uma figura muito curiosa, tá? Que tem várias fotos dele. Vamos ver as imagens. Vamos ver o que temos em imagens. Veja só. Tem aquele de cera, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Se não me engano, é esse mesmo, que é ele empalhado. Porque como ele tinha ideias, né, iluministas diferentes e tal, ou pós-iluministas, vamos ver de que época que ele era. Então ele deixou em testamento para que a escola, né, que ele ajudou a fundar e tudo mais, tivesse a múmia dele. Ele autorizou isso. É uma coisa estranha, na minha opinião, porque a gente, no nosso costume, é enterrar, né, o corpo. E ele quebrou esse tabu aí, mas ele foi uma pessoa brilhante, né? É um filósofo, jurista. Ele nasceu... Aí sim, ele sim é mais iluminista, né? O Stuart Mill, que foi discípulo dele, no caso. Então, ele nasceu no século das luzes, né? Do século XVIII, em 1748, também na Inglaterra, em Londres, na cidade de Londres, e faleceu em 1832. Então, ele foi um filósofo, jurista e um dos últimos iluministas a propor a construção de um sistema de filosofia moral, não apenas formal e especulativa, mas com a preocupação radical de alcançar uma solução à prática exercida pela sociedade de sua época. Então não cabe aqui ler tudo isso, né? Senão vai ficar também muito extenso. Ok? Então vamos aqui avançar um pouquinho aqui no caderno do aluno. Ó, o utilitarismo, tá vendo, ó? Pra vocês pensarem o que é utilitarismo, tá bom? Então, esses filósofos, eles pensaram sobre isso, tá? Eles filosofaram sobre o utilitarismo. Ó, um exemplo de utilitarismo, ó, networking. Todo mundo sabe o que é networking? Ah, networking é quando você tem, né, uma lista de pessoas do seu círculo, não é verdade? Networking. Pesquisem o que é networking depois, tá bom? Segundo os utilitaristas, para que as ações servem? Então, ó, isso aqui já foi, né? Como que as pessoas, ó, pessoas unidas, né? Rede de relações, formação de opinião. Utilitarismo pensado no século XIX ainda é válido nos dias atuais? Explique. Sim ou não, gente? Olha, realmente nós podemos observar que existe muito disso, né? Dessa filosofia utilitarista, principalmente nos meios de comunicação, nas propagandas, né? O networking pode ser considerado uma forma de utilitarismo? Sim, claro! Né? Justifique sua resposta utilizando como referência um dos filósofos pesquisados. Né? Então, na medida que a networking... Vamos ver aqui o que é a networking.
networking. Networking. Significado. Ó, networking é rede, tá bom? Então, ó, network é um termo que vem do inglês, tá? Net é rede e work, trabalho. Network, ok? Vamos copiar aqui e colar. Vamos colar aqui? Pra você, Ctrl V. Vamos aumentar aqui a letra, né? Aqui que é network. Não, tá muito também, né? Aumentei demais. 36 é muito. Vamos por 24, tá bom, né? Network é um termo que vem do inglês net. É rede e work, trabalho. Significa rede de relacionamento ou rede de contato. O que é network? Então, trata-se de uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si e que pode ser muito mais poderosa do que você pensa. Não é verdade? Então, se a gente pega o que é bom para você, deve ser multiplicado, né? Compartilhado e pode ser usufruído pelo maior número de pessoas, para o maior número de pessoas, e pelo, né, maior número de pessoas possível, é um típico da ideia utilitarista. Então, deixa eu só aqui fechar esse slide, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. O utilitarismo segundo os filósofos. Vamos ver aqui, utilitarismo, né? Ó, para bem, então, ó. Utilitarismo é uma família de teorias consequencialistas defendida principalmente por Jeremy Bentham. Ó, o utilitarismo é uma corrente filosófica que foi criada no século XVIII pelos filósofos britânicos Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Vamos, então, abrir esse site, né? Vamos aqui dar uma copiadinha do que é utilitarismo. Opa! Parece que deu um pau aqui. Vamos ver. Copiar. Deixa eu só... Vamos tirar isso aqui, porque aqui já tá o John Locke aqui. Cut. Vamos cortar. E vamos para um new slide. Um novo slide aqui. Ctrl C, Ctrl V. Bom, pro Stuart Mill, né? E também pro seu mestre, né? O Jeremy Bentham, o utilitarismo é o que, gente? Tá escrito aqui, ó. É caracterizado por ser um sistema filosófico moral e ético, onde uma ação é útil, onde uma ação útil é denominada como a mais correta. E daí surge seu nome. E, né, nesse viés, a busca pelo prazer é uma importante característica. Então, é um sistema filosófico, moral e ético. Tem a questão da busca pelo prazer, né? Porque ninguém quer sofrer, afinal de contas. Então, o prazer é do interesse de todos, né?
E nesse viés, a busca pelo prazer é uma importante característica. Portanto, as ações almejam um fim onde as consequências sejam focadas no prazer e na felicidade, bem como na utilidade desses atos. Então, se network é uma rede de pessoas que trocam informações, ok? Se é isso, realmente tem tudo a ver com utilitarismo. Por quê? Porque essas pessoas querem o quê, gente? Quer felicidade, não é verdade? Quer o sucesso, quer bons resultados. Isso dá prazer, né? Inclusive tem filósofo que pontua, né? Que nessa aula eu mostrei que pro John Locke ou para não sei se foi pro John Locke, o que é o prazer, tá bom? Bom, vamos lá voltar então pro caderno do aluno. Cadê você, caderno do aluno? Aqui, né? Então isso aqui a gente já fez, viu, gente? Aí agora é tornar-se indivíduo. Paul Ricoeur e Michel Foucault, tá bom? Então, ó, já que já está, nós temos ainda 10 minutinhos, vamos introduzir então a próxima aula, tá? Sobre esse tema que é tornar-se indivíduo. E aí temos esses dois filósofos, né? Paul Ricoeur e Michel Foucault. O Paul Ricoeur, que eu já inseri aqui antes, né? Que ele fala da violência, fala de ética. Olha aqui, ó, nossa responsabilidade, ó, somos responsáveis pelo futuro mais longínquo da humanidade. Tá vendo como que as nossas ações refletem ecos, né? Dão eco para tanto tempo, né? Tudo que a gente faz é tudo como se fosse, tá dentro de uma máquina, né? Que vem primeiro no espírito, no pensamento, depois nas ações. Então, esse aqui é o Paul Ricoeur. Para ampliar o entendimento acerca da teoria do indivíduo, é importante reconhecer que cada indivíduo é único, tá? Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Então, é único, né? Que apresenta singularidades e particularidades incomunicáveis e intransferíveis. Deixa eu pegar outra cor aqui. O verdinho. Entretanto, nos entendemos únicos na medida em que nos relacionamos e interagimos socialmente, não é verdade? Então, ó, ao passo que cada indivíduo é único, uma vez que apresenta singularidades e particularidades incomunicáveis e intransferível, é isso? Nossa, eu baguncei tanto aqui. Aqui, ó, é intransferível, né? Entretanto, nós entendemos únicos na medida em que nos relacionamos e interagimos socialmente. Tudo bem até aqui? Correto? Então, é possível, né, a gente perceber a nossa individualidade quando interagimos, ok? Socialmente. Deixa eu pegar esse amarelo aqui. Nesse sentido, percebemos a nossa unidade na diversidade, certo? É nas relações sociais
que nos identificamos ou nos distanciamos de pessoas, comportamentos e nos apropriamos de saberes e conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade de forma única. Ou seja, desenvolvimento de subjetividade ocorre no intercâmbio contínuo entre o eu e o outro. Ficou claro, gente? Então, ó, a partir deste entendimento, podemos considerar que a nossa singularidade decorre também da história, claro, das condições sociais e materiais de cada um. E a forma como nos relacionamos com a natureza e com os outros. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentidos a ela, manifesta a nossa singularidade. Certo? Então, você está vendo aqui como que a história está junto com a sociologia e a filosofia, no caso. Desculpa, eu confundi aqui sociologia e filosofia, dou umas confundidas aí. Mas aí a gente sabe que essa aula é de filosofia, tá bom? Depois vai ter a de sociologia também. Olha aqui, ó. Qual o significado da palavra subjetividade? Pesquisem. Vai pesquisar isso aqui, tá? Pesquisar. Comi o i. Ok? Então, continuando aqui, a partir do resultado da pesquisa sobre o significado de subjetividade, responda as seguintes questões. Quais elementos da minha singularidade trazem marcas da experiência histórica e coletiva da qual eu participo? Hein? Tanta coisa, né, gente? A roupa, a comida, os livros, a tecnologia, o que eu como, o que eu visto, enfim, o que eu calço. Ó, considerando a força das influências externas do seu desenvolvimento, ainda assim, sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas, mesmo que estas não sejam aquelas preferidas pela minha família e meus amigos. Você tem toda essa autonomia, assim? Tem? Que impressionante. Então, às vezes a pessoa tem menos, né? Ou às vezes a pessoa tem mais. Os pais são um pouco dominadores também, as mães. Viu? E aí, ó, pesquise sobre esses dois aqui, ó. Paul Ricoeur, que eu já falei um pouquinho, e Michel Foucault, tá bom? Então, ó, o que dizem Paul Ricoeur, eu acho que é assim que fala, Ricoeur, não sei, e Michel Foucault. Que Paul Ricoeur e Michel Foucault dizem sobre a subjetividade. Vamos ver. Bom, então aqui, gente, tem livro para você comprar na Amazon, tá bom? Discurso e produção de subjetividade em Michel Foucault. Olha só, ele tem um livro, tá bom? Sobre isso. Vamos ver, PDF. Então, quem se interessar pode comprar o livro do Michel Foucault, viu? Discurso, produção, aliás, de subjetividade.
Ó, aqui, ó, no Braille, quais são as principais... Desculpa aí. Quais são os principais temas abordados por Paul Ricoeur e Michel Foucault em suas reflexões? Veja. Michel Foucault, a sujeição ou subjetividade do indivíduo, e Paul Ricoeur questiona o processo de individualização. Tá bom? Então eu vou recortar aqui. Recortar não, né? Copiar. Vamos inserir o slide. Ctrl V. Vamos aumentar a letra aqui para vocês. Gente, acabou a aula praticamente, né? Já ultrapassei o tempo. E depois a gente continua essa aulinha, tá? Lembrando que a sujeição ou subjetividade do indivíduo e o questionamento do processo de individualização, né? São respectivamente os temas, né, dos filósofos Michel Foucault, né, a sujeição ou subjetividade do indivíduo, e Paul Ricoeur questiona o processo de individualização. Ó, Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França. Ele nasceu em 1926, então ele é do século XX, né, do século passado. Ó, no que tange ao ser humano, o problema do desejo versus objeto de controle são o cerne da questão da subjetividade. É o de cuidado de si emancipado o sistema disciplinar. Tá? É o cuidado de si emancipado o sistema disciplinar. Problema do desejo versus... Então, ele fala também do problema disciplinar, viu, gente? Ó, Michel Foucault renega os modos tradicionais de analisar o poder e procura realizar suas análises não de forma dedutiva e sim indutiva. Por isso, passou a ter como objeto de análise não categorias superiores e abstratas de análise, tal como questões do que é o poder, o que o origina, e tantos outros elementos teóricos, voltando-se para elementos mais periféricos do sistema total, isto é, passou-se a interessar-se pelos locais onde a lei é efetiva realmente. Então eu vou copiar essa partinha aqui do Michel Foucault para colocar ali no slide, tá? Vamos pegar um new slide, Ctrl C, Ctrl V, new slide, e o Paul Ricoeur, que também, ele morreu em 2005, o Paul Ricoeur, viu? Não sei se é assim que fala, ele fala da ipseidade. Depois a gente fala sobre a ipseidade, viu? Copiar. Colar. Ctrl C, Ctrl V. Bom, gente, eu não vou... Nossa, ficou muito grande esse aqui, eu tenho que cortar. Gente, então é isso aí por enquanto, tá? Depois eu faço outra aulinha, videoaula pra vocês. Enquanto a gente não volta na aula ao vivo. A gente... Ao vivo é presencial, né? Porque tem aula ao vivo não presencial. Eu espero que eu consiga fazer com vocês também. Ainda esse ano. Final do ano, por aí. Tá bom? E... tudo de bom pra vocês. Assalamu alaikum. Tá ok? Fiquem com paz. E esse aqui é o bar. Ah, não. É esse aqui, ó. Esse aqui que é o bar. Tá bom? Então, tchau. Até a próxima videoaula. Wassalamu alaikum.